Últimas notícias. Informação que muito provavelmente vai acabar gerando mais de uma crítica. Vladimir Putin se reunindo com o atual líder da Síria, o ex-terrorista Ali Yulani, com quem o governo da Federação da Rússia agora parece estar chegando a mais de um acordo. As imagens falam por si só. E se você acabar assistindo isso até o final? Além disso, você vai perceber até que ponto existem sinergias e principalmente o porquê dessas sinergias entre os dois governos. O atual governo da Síria, elogiando o presidente Putin, e os soldados da Federação da Rússia, que protegeram gloriosamente seu país de forma absolutamente heróica. Utilizando ainda para isso um aliado bastante interessante e bastante especial. Imagino que essa reunião em particular, vai dar o que falar. Então considero absolutamente necessário comentar e falar sobre esses fatos com a realidade. Porque aqui falamos em termos de geopolítica para adultos. E tentamos analisar os fatos com a maior objetividade possível. O que há, portanto, por trás dessa reunião, dessa aparentemente ótima relação entre Vladimir Putin e Ali Yulani? E quem é que sai perdendo nessa nova? Parece que cada vez mais firme aliança entre a nova Síria e a Federação da Rússia. É aqui que temos essas imagens que, repito, imagino que acabarão trazendo muita repercussão. O atual governo da Síria chegou há pouco a Moscou para se reunir com Vladimir Putin no Kremlin. Essa reunião realmente aconteceu entre Vladimir Putin e o presidente da Síria, Ahmed al-Sarraj, mais conhecido como Ali Yulani. As negociações ocorreram no contexto do fortalecimento da cooperação russo-síria, do futuro das bases russas e do desenvolvimento das relações econômicas bilaterais. Vladimir Putin parabenizou o presidente sírio pela restauração da integridade territorial do país. Primeiro fato surpreendente, porque aqui Vladimir Putin falou diretamente sobre o que aconteceu na Síria há apenas alguns dias. Em relação a esse controle curdo, que existia principalmente nas regiões do país com mais petróleo, na verdade, agora essas áreas estão sob o controle do governo, que por sua vez está em primeiro lugar. E isso deve ser lembrado com toda clareza. Não está sob o controle dos Estados Unidos. Muito menos, mas sim sob o controle da Turquia. Esta, precisamente, é uma das chaves fundamentais da questão da Síria. É que onde as pessoas podem interpretar uma espécie de não sei, praticamente. Amizade entre Vladimir Putin e alguns líderes além talvez de Xi Jinping. Alguns dos mais históricos, com os quais, de fato, ele já formou praticamente uma aliança amistosa ou uma amizade real. Poderíamos dizer que aqui estamos falando de interesses. E assim que vermos as últimas declarações feitas por ambos os líderes, esses interesses vão ficar cristalinos. Em primeiro lugar, esses territórios que eram controlados pelos curdos, junto com aliados muito estranhos que vinham do Estado Islâmico. Acontece que, por sua vez, eles estavam sob controle. Por último, da parte dos Estados Unidos. Ou seja, quando estamos falando de uma perda de poder e território, na verdade não devemos citar tanto a Rússia, mas sim o interesse dos Estados Unidos, em última instância. E por aí, o senhor Erdogan pregou uma peça tremendamente ruim nos Estados Unidos, porque os curdos tinham esses territórios. Os Estados Unidos, portanto, tinham acesso a esse petróleo, mas agora tudo fica sob o comando e controle. Bem, eu poderia falar do líder da Síria ou da própria Síria, mas na verdade, claro, aqui estamos falando da Turquia. E é aqui que, além disso, chegamos a esses objetivos. E essas últimas declarações de ambas as líderes, declarações de Vladimir Putin sobre a reunião realizada de fato no Kremlin com a atual líder da Síria. O complexo de construção russo está pronto para ajudar na reconstrução da Síria.
Vamos traduzir isso absolutamente de imediato. Trata-se de enormes quantidades de investimentos da Federação Russa no país. Portanto, a legalização da presença russa nele. Portanto, os interesses da Federação Russa na região, da qual, ao que parece, absolutamente ninguém pensa em tirá-la. Muito foi feito na restauração das relações entre a Rússia e a Síria, desde a última visita do líder sírio, em outubro. Nas relações entre a Rússia e a Síria, de fato, não houve páginas negras desde o reconhecimento da independência de Damasco durante a Segunda Guerra Mundial. Rússia e Síria têm previstas boas atividades nos âmbitos da indústria, do esporte e da medicina. Ou seja, a Federação da Rússia estará ajudando a Síria, porque é quem mais tem condições de ajudar de alguma forma. Além disso, em troca, receberá esses recursos absolutamente estratégicos. Aqui seria preciso ver o que poderia estar sendo acordado por trás, entre Vladimir Putin e Erdogan. Porque Erdogan está absolutamente consciente. Imagino que também terá que contar com a Rússia. Porque, na verdade, o próprio Al-Julani já está contando com esse país. A Rússia desempenha um papel importante na estabilização da situação na Síria e em todo o Oriente Médio. Damasco e Moscou têm muitos temas que podem ser estudados e discutidos. Além disso, agradeceu a Putin por seus esforços para estabilizar a situação na República Árabe. Enquanto isso, repito, Vladimir Putin elogiou o fato de que o governo atual da Síria tenha assumido o controle da maior parte do país. Nesse sentido, com certeza haverá mais de uma pessoa que vai me dizer não? Se os curdos são melhores do que os que governam agora na Síria? Provavelmente sim, ou provavelmente não. Os curdos estavam sob o controle dos Estados Unidos. Eles acabaram sendo traídos por seus supostos aliados, que na verdade nunca tiveram, ou seja, realmente deveriam ter sido aliados de verdade. O que acontece é que a geopolítica cria alianças muito estranhas, como por exemplo, neste caso, quando a Rússia, em teoria, apoiou a ISIS até as últimas consequências, a ponto de dar asilo no próprio país, oferecer refúgio em todos os termos e sentidos. E eu já tenho um vídeo específico sobre o tema da suposta traição russa na Síria. Não vou me repetir sobre isso. Quem quiser conhecer minha opinião, é só assistir a esse vídeo que está no canal e que lá está explicado de forma claríssima. O que é a Realpolitik? Que é essa abordagem onde o que realmente manda é o interesse final. Federação da Rússia, nesse caso, do governo atual da Síria. Claro, também. A Rússia não tem nenhuma culpa de que Bashar al-Assad não tenha conseguido convencer a maior parte da sua população de que realmente era preciso lutar para mantê-lo no poder e precisa negociar o futuro de suas bases militares, o futuro de seus interesses na região, porque, além disso, há outros países que precisam de ajuda. Por exemplo, neste caso, não estamos citando, ultimamente. Muito está o Irã, que agora se encontra em uma situação claramente difícil, sob a pressão dos Estados Unidos, que querem praticamente reduzi-lo a cinzas. Simplesmente, retirar-se da região e perder o trabalho de tantos anos, colocar em dúvida ainda mais seus objetivos e seus interesses estratégicos, suas bases militares. Não há nenhum tipo de sabedoria diplomática por trás disso. Mas reparem, além disso, até que ponto já se chegou, pelo que parece, a esse ótimo nível de sinergia entre a Federação da Rússia e o governo sírio atual? Porque, na verdade, o próprio Al-Julani tem falado, além do que foi acordado com Vladimir Putin, sobre outra questão muito particular, a caminho do Kremlin. Ao sair do aeroporto, vi uma grande quantidade de neve na estrada. Isso me lembrou de uma história única, uma história do passado. Lembrei de como muitas campanhas militares de diferentes forças tentaram chegar a Moscou e como fracassaram depois, devido à coragem dos soldados russos, e que a própria natureza também os ajudou a defender esta terra abençoada. Por isso,
Sempre pedimos a Deus por sua segurança. Ou seja, aqui não estamos falando apenas de boas sinergias, pelo que parece, entre os dois países agora. Mas isso chega a tal ponto que o atual líder da Síria já não está mais reivindicando, pelo menos abertamente, a base da Saad, e parece que ele atendeu a todos os pedidos feitos pela Federação da Rússia, rezando pela segurança desse país. Para mais de uma pessoa, isso pode até parecer estranho, mas para mim não surpreende nem um pouco. Os interesses são interesses, e a geopolítica, de fato, como já dissemos mais de uma vez, faz aliados muito estranhos. Agora é hora de negociar, é hora de enfrentar. Ou bem, deixa eu ver como digo isso. Agora é hora de analisar a realidade como ela é. E, no final das contas, é hora de aceitar a realidade como ela é. E bem, a Federação da Rússia não pode, repito, fazer milagres. Nem pôde na época lutar pela Síria, mais do que os próprios sírios. Deu absolutamente tudo pelo governo de Bashar al-Assad. Mas agora não está mais. E isso que al-Assad continua sob o controle da Federação da Rússia, sob a máxima hospitalidade da Federação da Rússia, porque está vivendo muito confortavelmente, eu sei disso, em Moscou. E o controle da Rússia é exercido enquanto se garante a segurança dele, também em relação ao que possam exigir sobre sua vida e seus interesses, sua integridade física. Outros países, inclusive a Síria, seu país de origem. Fica aí esse novo capítulo da defesa dos interesses nacionais da Federação da Rússia na região. Muitos não davam nada pelas bases militares da Rússia na Síria, depois do golpe de Estado de Al-Yulani contra Saad. Mas veja só, agora a Rússia, ao que parece, continua ganhando poder no país. A Turquia, sem dúvida alguma, é o país que mais ganha na Síria atual. E quem mais perde é um dos aliados históricos, supostamente da Turquia. Enquanto isso, ambos fazem parte da OTAN. Mas agora, às vezes, quase se tornam inimigos. E, acima de tudo, um dos inimigos históricos da Federação Russa, que esteve lá tentando causar problemas na Síria, mas no final acabou. Diante da necessidade, tendo passado pelo que passou, aceitou a necessidade urgente de abandonar os territórios que vinha controlando através dos curdos e companhia até agora.